como eu já falei inúmeras vezes, toda doença tem uma porta de entrada. Se o corpo não está funcionando bem, a lógica é simples. Faltam recursos ou eles não estão chegando onde deveriam. Fibromialgia não é mistério. É um sistema inteiro funcionando em déficit prolongado. A fibromialgia se instala quando o corpo passa tempo demais em modo de sobrevivência e não consegue mais sair sozinho desse estado. É um processo longo que leva anos se desenvolvendo silenciosamente. As portas de entrada mais comuns para esse esgotamento são o estresse crônico prolongado, a privação de sono repetida, infecções antigas que nunca foram bem resolvidas. E, claro, uma alimentação insuficiente ou desorganizada para a demanda do corpo. Muitas vezes, falhas de absorção no intestino ou uma inflamação sistêmica persistente também abrem esse caminho. Isso não acontece de uma hora para outra. É um desgaste progressivo que em algum momento cobra conta. Quando uma doença como a fibromialgia aparece, a leitura correta não é apenas onde dói, mas sim entender o corpo como uma grande empresa que está em crise. A gente precisa fazer uma auditoria e perguntar: quem ainda está batendo ponto? Quem entrou em atestado? E quem continua trabalhando, mas com eficiência totalmente reduzida? Porque quando o corpo não funciona bem, é porque alguém não está conseguindo fazer seu trabalho direito. Mesmo no meio do colapso, alguns setores vitais nunca podem parar. O cérebro, o coração, os pulmões, o fígado e os rins são a diretoria dessa empresa. Eles são prioridade absoluta e consomem recursos antes de todos os outros. Eles continuam batendo ponto, custe o que custar, porque sem eles a empresa inteira fecha as portas. Ao mesmo tempo, outros setores importantes começam a falhar ou entram em um atestado silencioso. As mitocôndrias, que são as usinas de energia do corpo, começam a produzir cada vez menos, o sistema de reparo dos tecidos para de funcionar direito e as coisas não se reconstroem como deveriam. O sono profundo, que é essencial para o reparo, simplesmente não acontece. E a modulação da dor, que é o sistema que controla o volume da dor, perde o controle fino. Eles não param por escolha, mas sim por falta de recursos, por falta de matéria-prima para trabalhar. E é aqui que a fibromialgia nasce. Alguns setores continuam funcionando, mas muito mal. Os músculos, o sistema nervoso periférico e as vias de modulação da dor são os funcionários que continuam na linha de frente, mesmo esgotados. O músculo, por exemplo, continua sustentando o corpo, mas sem energia suficiente, sem reparo adequado e sem nenhuma pausa fisiológica de verdade. Ele se torna o amortecedor de um colapso que é sistêmico, absorvendo o impacto de todo o resto que está falhando. A dor muscular é o grito de socorro desse funcionário sobrecarregado. Então, de onde vêm esses recursos que estão faltando? Para funcionar sem dor, o corpo precisa receber todos os dias uma lista básica de suprimentos. Primeiro, energia na forma de ATP, que vem da glicose e da gordura, mas também precisa de vitaminas do complexo B, ferro funcional e oxigênio para ser produzida. Segundo, magnésio, que é crucial para o relaxamento muscular e a estabilidade neurológica. Terceiro, eletrólitos, para a comunicação entre os nervos e a contração muscular. Quarto, neurotransmissores que funcionam como freios da dor, como a serotonina e o GABA. E para produzi-los, precisamos de vitaminas como a B6 e a B12. Quinto, sono profundo, o momento em que o corpo faz o reparo muscular e reseta o sistema nervoso. E sexto, aminoácidos de reparo, como glicina, prolina e leucina, que são os tijolos, para reconstruir os tecidos. Quando esses recursos não chegam de forma consistente, o músculo não relaxa, o sistema nervoso não desliga, o reparo não acontece e o limiar de dor simplesmente despenca. A dor surge como um mecanismo de proteção, não como um exagero ou algo da sua cabeça. É o corpo dizendo que não tem mais condições de funcionar daquele jeito. É por isso que a ausência de tudo isso gera tanta dor. Na fibromialgia, a dor não é uma inflamação local, como numa pancada, é uma sensibilização por exaustão. O sistema nervoso central mantém o sinal de dor ligado porque entende que o corpo não tem recursos suficientes para baixar a guarda, para relaxar
e se recuperar. A dor se torna um alarme constante de que a empresa-corpo está operando no vermelho e em risco de falência. Então, a pergunta que todo mundo faz é: tem cura ou é só controle? A resposta honesta é: controle, sim. Remissão importante dos sintomas muitas vezes também é possível, mas cura definitiva, sem fechar a porta de entrada que causou o problema, não existe. Quanto mais recursos a gente devolve para o sistema, menos sentido biológico a dor tem para continuar existindo. O corpo começa a perceber que pode finalmente baixar a guarda, e aqui entra o meu papel e a minha responsabilidade. Eu sou nutricionista, eu não dou diagnóstico médico, mas é minha responsabilidade profissional garantir que o corpo receba os recursos que mantêm o sistema inteiro funcionando. A energia, a matéria-prima, os minerais e as condições mínimas para o reparo acontecer. Isso não é modinha, não é dieta da moda. Isso é infraestrutura biológica. É o básico para o corpo funcionar. O medicamento, quando necessário, é fundamental. Ele reduz o sofrimento, compra tempo e segura a barra para que você consiga viver. Mas ele não cria energia do nada, não reconstrói tecido e não fecha sozinho a porta de entrada do problema. Vocês entendem agora por que a alimentação é uma coisa tão séria? Comer não é simplesmente jogar comida para dentro do corpo como se fosse um teste. Não é pedir um monte de exames básicos, ver que está tudo normal e depois dizer que faz a melhor dieta do mundo enquanto entrega metade da equipe que o corpo precisa para trabalhar. A nossa comida carrega a manutenção, o reparo e o funcionamento de um sistema inteiro. O nosso corpo merece essa responsabilidade. Vamos ter mais responsabilidade com o nosso corpo. Obrigado por assistir até aqui. Se você achou esse conteúdo útil, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!